Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livraço chamado A Leste do Éden, do John Steinbeck. Gente, que livro incrível! Este aqui foi meu segundo livro do John Steinbeck lido, né? Aqui no canal nós já temos um vídeo antiguinho, quase 10 anos já, para As Vinhas da Ira. Um livro que eu ainda quero reler e fazer outro vídeo aqui pro canal, enfim. Mas este aqui, na minha opinião, superou As Vinhas da Ira, hein? Então tá. Temos aqui mais um livro do Steinbeck considerado um dos grandes clássicos da literatura americana. E é um baita de um dramalhão familiar, tá? Para você que gosta de sagas de famílias, né, nos seus romances bem escritos, ó, já pode tirar este livro da estante ou adquirir o seu, enfim. Aqui nós temos o desenvolvimento da história de duas famílias, né, a formação delas e as histórias pessoais também de cada um de seus componentes, né? Essas duas famílias vivem no Vale de Salinas, na Califórnia, e nós vamos acompanhar a história deles desde meados do século XIX, na verdade, final do século XIX e início do século XX também, as primeiras décadas. Além de acompanharmos a história da formação dessas famílias, nós vamos acompanhando também as histórias pessoais de cada um de seus componentes. E assim, são duas famílias bem diferentes, né? E cada família, já dizia Tolstói lá no início de Ana Karenina, não é mesmo? É infeliz à sua maneira. Todo mundo aqui tem dificuldades terríveis, mas uma destas famílias tem uma história que, pelo amor de Deus. Então vamos lá, são os Tresks, esta família problemática aí, enfim, que são meio que o fio condutor aqui deste livro, né? A linha narrativa deles é a principal aqui. E eu já vou explicar por quê. Nós temos também os Hamilton, que são aí uma família de trabalhadores com uma dificuldade financeira maior do que a família anterior, né? O Steinbeck, ele sempre retrata, né, até onde sabemos, né, segundo informações colhidas e, né, segundo a minha experiência com As Vinhas da Ira, ele retrata o povão, a classe trabalhadora, o pessoal que só se lasca nessa vida pagando imposto, entendeu? Esse pessoal seja nós, né? Lá nas Vinhas da Ira, nós acompanhamos os desdobramentos da queda da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, e aqui a gente acompanha uma história que acontece anteriormente, tá? Isso em uma linha do tempo. Mas então, como eu ia dizendo, além da gente acompanhar as histórias pessoais de cada uma dessas personagens, a gente vai acompanhando também seus desdobramentos. E assim, como a gente está falando de famílias, né, os desdobramentos das histórias pessoais de cada um de seus membros vai fazer o quê? Vai respingar nos demais componentes da família, não é mesmo? Mas aparentemente as pessoas simplesmente não pensam nisso quando elas fazem as grandes besteiras de suas vidas, não? Então, conforme a leitura vai correndo, você vai percebendo que este aqui é um livro sobre como o ser humano está sempre escolhendo entre o bem e o mal. Alguns destes personagens aqui neste livro vão escolher o mal de forma consciente, tá? Eles sabem o que eles estão fazendo, as escolhas são aquelas ali mesmo e pronto. Já outros simplesmente escolhem mal, mas assim, eles acham que estão acertando, mas estão fazendo besteira mesmo. Alguns destes personagens vão aprender com seus erros, outros só vão entender no fim da vida, né, que fizeram besteira a vida inteira e que estão sozinhos e vão morrer sozinhos mesmo. Existem aqueles que repetem erros ao longo da vida toda, ó, tá tudo registrado aqui neste livro. Mas a discussão sobre a capacidade de escolha do ser humano, né, digamos assim, permeia o livro todo. E como nós estamos falando de um livro, né, olha o título dele, tá? A Leste do Éden. Como nós estamos falando de um livro que remete à Bíblia o tempo todo aqui, principalmente ao Antigo Testamento e mais precisamente Gênesis, quando a gente fala de escolhas, a gente está falando também de livre-arbítrio. Ok? Vamos parar para pensar um pouquinho. Livre-arbítrio não é exatamente a sua capacidade de escolha. Ah, eu posso escolher o que eu bem entender para minha vida? Você pode escolher, mas existe um discernimento para suas escolhas que precedem a sua escolha. Então veja bem, não adianta você ter conhecimento do bem e do mal, se na hora de fazer a sua escolha, você escolhe o mal mesmo assim e dane-se os outros. Porque, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho a minha capacidade de escolha, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Pois então, se existe esse sistema de regras por trás de você, muito anterior a você, diga-se de passagem, e esse sistema de regras te ensina, já que ele é passado de pai para filho, então você foi ensinado a discernir entre o bem e o mal. Só que discernimento não é nada se você não coloca em prática. Então, o seu discernimento está atrelado a este sistema de regras, que não adianta você fazer de conta que não existe ou que você simplesmente, não sabia. Quando você faz as suas escolhas, são escolhas conscientes. Você sabe direitinho o que você está fazendo.
Portanto, o uso do livre-arbítrio é só mais uma chance que lhe é dada de fazer a escolha certa. Se mesmo assim você errar na sua escolha, paciência, não é mesmo? Aí você precisa arcar com as consequências. Então, este livro é sobre isso. E lá na página 471 desta edição aqui, vou deixar o link para onde vocês podem encontrar este livro na descrição do vídeo. Lembre-se de que ao adquirir quaisquer itens a partir daquele link, você está ajudando o canal, certo? Pode ser este livro ou qualquer outra coisa a partir deste link, vocês já sabem como é que funciona, não é mesmo? Então, na página 471, você vai ler o seguinte, olha só. Acredito que existe uma história no mundo, e apenas uma, que nos assustou e nos inspirou, levando-nos a viver uma espécie de folhetim cheio de pensamentos e surpresas. Os seres humanos são apanhados em suas vidas, em seus pensamentos, em suas necessidades e ambições, em sua avareza e crueldade e em sua bondade e generosidade também, numa teia do bem e do mal. Acho que essa é a única história que possuímos e que ocorre em todos os níveis de sentimento e inteligência. Virtude e vício foram a trama e a textura de nossa primeira consciência e serão o tecido de nossa última consciência. Isso, apesar das mudanças que possamos impor ao campo, ao rio e à montanha, à economia e ao comportamento. Não existe outra história. Um homem, depois que se livrou da poeira e dos detritos de sua vida, só terá para si as perguntas duras e objetivas. Isso quando você chegar no fim da vida, hein? Foi bom ou foi mal? Eu me saí bem ou eu me saí mal? Então é isso. Até as personagens tenebrosas aqui deste livro que vão se suicidar passam por este momento de reflexão. Tem uma outra frasezinha aqui, meio que complementa essa ideia, que está na boca do Lee, que é um personagem sensacional aqui deste livro. Enfim, ele vai dizer isso aqui. Ele está conversando com uma pessoa que está fazendo uma escolha na vida. Na verdade, ela não está fazendo uma escolha. O tempo todo aqui neste livro você tem pessoas fazendo escolhas, não é mesmo? Na verdade, a vida é feita de escolhas. Esta frase aqui eu repito, né? Para quem acompanha o canal, vocês sabem que é um dos motes aqui do TLT, não é mesmo? Pois então, o Lee está conversando com esta moça que se descobre apaixonada por outra, ela está casada, enfim. E aí ele está conversando com ela e ele vai soltar esta frase assim, depois que ela, né, cai por si e entende que ela precisa fazer uma escolha, não é mesmo? E aí ele vai dizer isso aqui, ó, presta atenção nessa frase. Agora que não precisa ser perfeita, você pode ser boa. Então você tira o peso da perfeição, dessa ideia de que, nossa, eu preciso ser a esposa perfeita, a filha perfeita, whatever, perfeito. Então você tira este peso da perfeição de cima de você. Você sabe que você não vai ser perfeito nunca, não é mesmo? Mas você, ao mesmo tempo em que, né, se livra deste peso, da responsabilidade pela perfeição, você pode ser bom. Você não precisa ser perfeito, só ser bom já está bom. Gente, esse livro é cheio destas ideias, tá? Mas então, como é que o Steinbeck conta pra gente a sua história sobre a escolha entre o bem e o mal? E seus desdobramentos, não é mesmo? Como eu disse para vocês, ele vai recorrer à mãe de todas as histórias sobre a escolha entre o bem e o mal. Ou seja, ele vai lá para Gênesis, ele volta para o Antigo Testamento e ele vai contar para a gente aqui neste livro a sua versão de Adão e Eva até a história de seus filhos, Caim e Abel. A história de Abel e Caim, inclusive, é contada bem no meio do livro. Ele tem cerca de 600 páginas, lá pela 300 e tanto, né, mais precisamente nas páginas 305 em diante, né, você vai ter a história de Caim e Abel. Então, se você ainda não tinha entendido que este livro é um reconto dessa história, né, vai ficar claro quando você chegar à metade. Então, nós temos o Lee, o Samuel e o Adam conversando. Já já eu explico direitinho quem são essas três pessoas, hein? Vamos lá, essas três personagens. Depois da queda de Adão e Eva, né, de sua expulsão do paraíso e tudo mais, nós temos ali, ó. Em seguida, ela deu também à luz Abel, irmão de Caim. Então, primeiro nasceu Caim, depois Abel. Abel era pastor e Caim lavrador. Passado algum tempo, Caim ofereceu ao Senhor os frutos da terra. E Abel também ofereceu os primogênitos do seu rebanho e as suas gorduras. E o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não olhou para Caim e sua oferta. Então, se você der continuidade à leitura do Antigo Testamento depois de Gênesis, você vai chegar àqueles capítulos do Pentateuco que vão dar conta das regras que precisam ser seguidas, né? E ali você entende que Deus realmente, né, já que é para fazer sacrifício, olha só, precisa ser feito assim, assim, assado para mim.
Então ali talvez você entenda um pouco melhor porque ele olha com mais bom grado, né, a oferta, a oferenda, né, que Abel faz, do que para a oferenda que o Caim faz. O Caim tá levando os legumes ali, Caim era vegano, né? Não, tô brincando. Mas a questão é que Caim vai ficar meio chateado com esse negócio. E aí, olha só. Caim ficou muito irritado e seu semblante se cerrou. E o Senhor disse a Caim: Por que está zangado? E por que teu semblante está abatido? Se praticares o bem, poderás reabilitar-te. E se procederes mal, o pecado estará à sua porta, espreitando-te, mas tu o dominarás. Então, o Deus do Antigo Testamento conhece o coração dos homens, né? Então, ele já sabia que tinha alguma coisa errada com Caim. O que Caim vai fazer aqui é, por ciúme, vai matar seu próprio irmão. E aí tem duas formas de você olhar para este assassinato de Abel. Você pode olhar para aquilo como sendo uma vingança por ciúme, simplesmente, ou você pode olhar para aquilo também como sendo o sacrifício, né, com letra maiúscula, para Deus, já que ele está sacrificando o seu favorito. Veja bem. Ah, e tem uma teoria, obviamente, né? Tem algumas pessoas que dizem que Caim, na verdade, não era filho de Adão, era filho da serpente. Mas isso, de novo, né? Seria uma versão para as pessoas que acreditam que o mal pode ser externo do ser humano, não para Steinbeck. Para Steinbeck e para, né, todos nós, se a gente parar para pensar, faz parte do ser humano mesmo, né? É intrínseco. Você não precisa de uma maldade externa para se tornar mal. O que você precisa é de discernimento. E depois que ele mata o irmão, vai Deus lá, né? Olha só. Vamos ao campo, disse o Senhor. Onde está Abel, teu irmão? E aí ele responde, ó, não sei, sou porventura o guarda do meu irmão? Olha isso. E o Senhor replicou, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim. De agora em diante serás maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Olha essa imagem, hein? Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. E Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Expulsai-me agora desta terra e devo ocultar-me longe da vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar, matar-me-á. E aí o Senhor responde, ó: Não, aquele que matar Caim será punido 7 vezes mais. Não, o castigo de Caim é continuar vivo, né, remoendo o que ele fez, né? E o Senhor marcou com um sinal para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi morar na região de Nod. Preste atenção, onde é que fica Nod? A leste do Éden. Pois muito bem. Quando ele dá este título para o seu livro, que vai contar a história de sua família e de, enfim, dos habitantes desta região do Vale de Salinas, na Califórnia, você tem um Steinbeck entendendo que todos nós, de certa forma, vivemos a leste do Éden, porque afinal de contas, Abel não teve filhos, Abel foi morto. Então, nós temos Caim. Ou seja, todos nós, de alguma forma, somos parentes de Caim. Ou filhos de Caim, se você acreditar que Adão e Eva tiveram apenas estes 2 filhos, não? Mas o Adam, que também está participando desta conversa aqui, em que se fala desta história, vai dizer o seguinte, ó: nós descendemos disso. Esse é nosso pai. Um pouco de nossa culpa é absorvida de nossos ancestrais. Que chance tivemos? Somos filhos de nosso pai. Quer dizer que não somos os primeiros. É uma justificativa e não existem justificativas suficientes no mundo. Então, o Adam entende que eles são todos provenientes de Caim também. Bem, os irmãos rivais aqui deste livro fazem parte da outra família. Lembra que os Hamilton são aqueles trabalhadores que vivem em dificuldades eternas, praticamente, e que são aí a representação da família do Steinbeck. Os Trasks, né, são essa família da pá virada aí, né, enfim. Não a família inteira, né? O próprio Adam é um cara que tenta acertar. Mas também, pelo amor de Deus, vai sofrer as consequências dos atos de outras pessoas da família também. Pois então, os irmãos rivais aqui deste livro são representados, na verdade, por várias duplinhas aqui, mas os principais mesmo fazem parte da família Trasks. O Adam seria o Abel, enquanto seu irmão Charles seria o Caim. Só que aqui neste livro nós vamos ter um Steinbeck brincando com esta história original, né? A história original de todas. E subvertendo esta história, ele vai contar do seu jeito, obviamente. Então, esses 2 rapazes serão rivais a vida inteira,
principalmente porque o pai tem um favorito que é muito explícito. Isso acontece em todas as famílias, vamos ser honesto aqui. Mas geralmente existe uma certa, um certo disfarce, né? Não é tão escrachado assim a escolha do favorito, mas aqui neste livro a questão é essa, né? O Adam é o favoritão mesmo, não tem jeito. Então o Charles vai crescendo ressentido, é isso que vai, né, gerando aqui todo o mal-estar aqui deste livro. Pro Adam, parece que tudo, assim, por mais que ele trabalhe e rale, né, mas assim, pro outro irmão, parece que tudo vai muito bem na vida do Adam. Então existe essa inveja também entre irmãos e existe essa necessidade de vingança, a vingança virá. O que vai acontecer aqui neste livro é o seguinte: entre estes dois irmãos surgirá uma moça chamada Kathy. Daqui a pouquinho eu conto para vocês em que circunstâncias essa moça apareceu nesta família. Mas então, esta moça será o alvo da paixão de Adam, né? Eles vão se casar, mas o irmão vai passar-lhe a perna, né? Para dizer o mínimo. A questão é que esta Kathy aqui neste livro vai funcionar como a Eva da história. E é uma Eva da pá virada. Desde mocinha ela já era sexualmente ativa. Ela já inventava histórias a respeito dos meninos da região que haviam abusado dela de alguma forma. Tem um momento em que ela faz um professor na escola se apaixonar por ela. E aí os desdobramentos desta paixão, né, proibida, digamos assim, é o suicídio deste professor. Você tem essa menina também causando um incêndio dentro de sua própria casa que vai matar seus pais. E ela faz isso super conscientemente, hein? Vai entendendo. Depois disso, ela precisa continuar vivendo, não é mesmo? O que é que ela resolve fazer? É entrar para um bordel. Só que assim, ela é uma moça muito bem educada e muito bonita. Então, o dono do bordel, num primeiro momento, olha para essa moça e pensa: não, cara, você tá no lugar errado. Mas ele meio que, porque ela manipula todo mundo desde criancinha, não é mesmo? Ele meio que vai se apaixonar, entre muitas aspas, por esta moça, que será sua favorita, digamos assim. Só que ele não é burro. Num dado momento, ele vai perceber o que ela está fazendo. E ele vai se vingar dela. Então, assim, ele fica pensando se ele deve matá-lo ou não, aquela coisa toda, mas ele resolve espancá-la e abandoná-la no meio de uma estrada. Então, é assim que o Adam, né, vai encontrar esta moça. Totalmente em frangalhos, para dizer o mínimo. Então, ele vai cuidar desta moça da melhor forma possível. Os dois se casam e ela vai ter um caso com o irmão dele, veja bem. Então, assim, num dado momento ela vai engravidar de gêmeos e você simplesmente não sabe quem é o pai. Ela acha, né? Na verdade, ela tem certeza de que o pai das crianças não é o Adam, só poderia ser seu irmão Charles. Aí está a sua vingança. Logo depois das crianças nascerem, ela vai abandonar a família, vai manipular a proxeneta deste bordel também, do mesmo jeito que ela tinha feito com outro proxeneta. Vai ser tratada como filha num dado momento. Aí chega um momento. É assim, essa personagem, ela tem um fraco, que é a bebida. Então, enquanto ela está sóbria, ela está se controlando. Mas ao beber, o diabo encarna. Então, assim, sai de baixo. A cena em que isto vai acontecer neste segundo bordel é uma das coisas mais bizarras que você vai ler na sua vida. Não só essa cena, como os desdobramentos. A forma como ela vai dar uma volta na dona do bordel é impressionante. E só para a gente encurtar um pouco esta narrativa da Kathy, vai chegar um momento em que ela será a dona do bordel mais depravado da região. Este é o orgulho dela. E é o lugar, assim, que todo mundo, né, quando pensa em se divertir, digamos assim, pensa neste bordel. Ah, esqueci de comentar também que antes dela sair de casa, né, depois do nascimento dos filhos, ela vai atirar no marido, tá? Porque ele tenta impedi-la de sair dali e tudo mais. Na verdade, ele nem tenta tanto assim, mas mesmo assim ela vai lá e atira nele. Só lembrando que ela matou os pais, veja bem. Então, o que é um tirinho no marido, não é mesmo? E assim, é uma ladeira abaixo até chegar ao fim trágico dela. Depois eu comento rapidamente para vocês este fim da Kathy também. Mas se você já se chocou lendo sobre a Nina, da Crônica da Casa Assassinada, ou se você já se chocou com a Nefer, do egípcio, não é mesmo? Você ainda não viu nada, né? Você precisa conhecer a Kathy. Sério, que personagem maldita que neste... É impressionante. É de dar raiva lendo. Mas então, a questão é que os filhos vão crescer um belo dia achando que a mãe morreu e um deles, chamado Caleb, né? Caleb é aquele que foi o único a entrar, né? Na geração que saiu do Egito, não é mesmo? Ele foi o único a entrar na Terra Prometida. Ou não, né? Teve Josué também junto com ele. Bom, um dos únicos, né? Então, o Caleb, que é um dos filhos dela, né? Um dos gêmeos, vai procurar por ela num dado momento. E
É interessante essa dinâmica, porque ele não quer muito conhecer a mãe, né? Ele sabe que ela é uma prostituta, que ela fez toda aquela desgraceira com o pai dele e os abandonou pequenininhos, não é mesmo? Bem, tem um momento em que existe um diálogo entre os dois, em que ela vai meio que entender que o menino é meio que uma continuação dela. Ela chega a dizer algo como: "Você é dos meus". E aí ele vai dar aquele discurso de: Não sou um lixo como você. Jamais faria o que você fez", né. Então, ela vai compreendendo que ela já está numa idade avançada, e ela achou que ela conseguiria manipular este filho também, mas está vendo que não vai conseguir. Então, quando ela tem este choque de realidade, é aquilo que eu falei para vocês, no fim da vida, impreterivelmente, você vai fazer essa reflexão e você vai chegar àquela conclusão que o Steinbeck coloca aqui pra gente. Você vai se pegar pensando: "Ué, mas minha vida foi boa ou não foi? Né, eu fiz o bem ou não? Eu estou satisfeita comigo mesmo no fim da minha vida ou não?". Então, assim, isso vai passar por ela também, e é isso que vai levá-la a tomar uma medida drástica, digamos assim. Então, o desenvolvimento desta personagem é muito interessante. E bem, além dessas personagens locais que a gente vai acompanhando aqui ao longo deste livro, nós temos também pelo menos 2 estrangeiros bem interessantes aqui neste livro também. Um deles é o Samuel, que é o chefe da família Hamilton, né, essa família que representa a família do próprio Steinbeck. Na verdade, Samuel é seu avô, então ele conta a história de sua família aqui neste livro também. Este Samuel é um irlandês, e o outro estrangeiro interessantíssimo aqui neste livro também, sério, é o melhor personagem, é um chinês chamado Li. Ele é o grande filósofo, ele é o cara entendido em Bíblia, que, enfim, os melhores diálogos aqui neste livro envolvem o Samuel e o Li. Este Li vai ser um funcionário ali da casa do Adam, digamos assim. Ele vai funcionar como um conselheiro. Este Samuel também, apesar de viver uma vida periclitante, mal conseguir sustentar a família, ele é meio que um guia espiritual aqui nesta história também. Então, são duas figuras muito interessantes mesmo aqui de se acompanhar. Mas então, o Lee gosta das crianças, né, que foram abandonadas pela mãe. São esses dois, na verdade, o Samuel e o Lee, que vão fazer o Adam se reerguer depois da perda da esposa, né? Enfim. E de ter tido também uma difícil recuperação depois do tiro que ele leva da ex-esposa, né? Enfim. Ex-esposa não, eles continuam casados ao longo do livro todo, mas tá. Então você se lembra, né? Toda aquela conversa sobre Caim e Abel aqui deste livro é uma conversa entre esses três, né? O Samuel, o Adam e o Lee. Inclusive, todos os momentos de reflexão aqui deste livro estão nesses diálogos que eu comentei com vocês e também na boca do narrador, que é o próprio John Steinbeck. Então, ele vai falar de seu avô, ele vai falar de sua mãe num dado momento. Ele está falando sobre o seu local de origem, né? O Steinbeck nasce em Salinas também. Falando um pouquinho sobre essa família, né? Que é mais próxima do normal, digamos assim. Então, quando ele fala da mãe, ele vai contar a história dessa mãezona aí, enfim, que viveu com bastante dificuldade, também provinda, né, desta família de imigrantes irlandeses, né? Então, ela vai ser professora e, como uma moça muito bonita também, ela vai ter muitos pretendentes e ela vai escolher a dedo a pessoa com quem ela vai se casar. Então, é um homem que vai proporcionar-lhe uma vida mais tranquila, digamos assim. E as histórias dos tios do Steinbeck também são bastante como é que vamos dizer, periclitantes, né? Então, tem lá uma menina que é mais ou menos da pá virada também, gosta muito de festas, roupas, esse tipo de coisa e tudo mais. Ela vai fazer um casamento meio ruim demais, digamos assim. E depois que ela consegue se livrar deste casamento ruim, ela volta para casa, né? Ela volta para Salinas. E aí ela vai ser acolhida pelo irmão Tom. Esse Tom é como se fosse assim um favorito de todo mundo, é um cara muito bacana, ele é um poeta. Apesar dele ser querido e admirado por alguns personagens e tudo mais, ele é aquele tipo de pessoa deslocada. Mas tudo bem, ele vai, né, acolher essa irmã no seu retorno, vai cuidar bastante dela, só que vai chegar um momento em que ela vai ter um problema de saúde. E ele não vai conseguir cuidar dela, ela vai morrer. E ele vai se sentir culpado pro resto da vida, mesmo porque ele se mata, ele não aguenta a culpa e se mata. Então, você vê, mesmo sendo uma família mais normal, entre aspas, eles também têm muita tragédia ali envolvida. Então, enquanto você está lendo a história dos Tresks, né, essa história que envolve a Kathy aqui, seus filhos e tudo mais, então,
É uma história mais chocante, fica mais clara que toda a interferência bíblica, digamos assim, na obra do Steinbeck. Agora, quando você está lendo a história dos Hamilton, você está lendo a história da própria família do Steinbeck. Tanto é que no manuscrito deste livro do Steinbeck existe lá a dedicatória para seus filhos. Então, ao contar a história de sua família desde o final do século XIX até meados do século XX, ele está registrando a história das origens de seus meninos. E de certa forma, aqui neste livro, ele também está puxando a sua árvore genealógica, aliás, não só a de sua família, como a de todos nós, a história original propriamente dita. A de Adão e Eva, que leva a Abel e Caim. E se a Bíblia estiver certa, todos nós temos a mesma origem, que é a história original da escolha entre o bem e o mal. Agora veja bem, será que todos nós temos a capacidade de fazer uma boa escolha entre o bem e o mal? Só lembrando mais uma vez de que aqui neste livro o bem e o mal são intrínsecos ao ser humano. Não se culpa a maldade de nenhum personagem aqui neste livro a presença de uma serpente que corrompe, por exemplo. É um livro redondo? Não exatamente. Existem algumas passagens aqui que são mais penosas de se ler, existem diversas descrições do ambiente mesmo, né, da natureza. Então, cada capítulo vai começar, não todos, mas enfim, a boa parte dos capítulos vão começar com uma descrição da natureza local, do clima, né? Você vai acompanhando a passagem do tempo aqui de um jeito bem interessante também, as mudanças de clima. As mudanças do pano de fundo históricos também, né? Você vai acompanhando guerras aqui. Então, isso é só um exemplo, mas é tudo muito interessante, mas pode ser um pouco penoso passar por essas descrições, principalmente para, sei lá, quem lê Tolkien acha que Tolkien é muito descritivo. Então pode ser que você pene um pouquinho aqui. Acho que o próprio Steinbeck chegou a dizer que você pode pular essas descrições da natureza aqui, mas por que você pularia, não é mesmo? Quando você pega um livro como este para ler, o bacana é você ter a experiência completa de leitura. Quando você pegar este livro para ler, também é bacana ter em mente que Steinbeck quis escrever aqui neste livro sua grande obra-prima, então é um livro muito cuidadoso. Ele não é um dramalhão de cabo a rabo, tem momentos de leveza aqui, tem momentos em que você vai se pegar rindo, inclusive. Não aquela gargalhada, né, obviamente, né, mas aquele sorrisinho de canto de lábio, sabe, enquanto você estiver lendo. Principalmente quando você estiver lendo aqueles diálogos entre o Lee, o Samuel e os outros personagens, enfim. O final da Kathy e os desdobramentos também são esperados, né, não tem o que fazer. E a questão das duplinhas, né, que vão sendo ali, vão montando pra gente, né, o esquema Caim e Abel ao longo deste livro, né, esses espelhos que nós vamos vendo, né, os gêmeos da Kathy e do Adam, ou da Kathy e do Charles, espelhando o problema familiar entre o Charles e o Adam. A forma como esse Charles, num dado momento, vai morrer, e aí ele vai, né, contar para os filhos sobre a morte deste tio, e vai perceber que os filhos não estão ligando, né, para a morte dele, mesmo porque eles mal sabiam a respeito deste tio. E um deles vira para o pai e diz: Olha, a culpa é sua, você, né, nos afastou, entre aspas, desse tio. Tá cobrando que a gente se emocione pela morte dele, mas a gente nem conhecia esse cara. Então, assim, são as suas escolhas, né, que vão fazer com que ali na frente, né, sei lá, o desdobramento fuja das suas, né, da sua alçada. Isso claramente acontece com a Kathy ali no final da vida também. Gente, esse é um livro muito bom, viu? Excelente mesmo, ó, reforço aqui a indicação, sério. Uma das melhores leituras do ano, com certeza. Reforço a dica aqui para vocês e é isso. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Não se esqueça de que lá no Instagram do canal existe uma bolinha de destaque, tirando várias dúvidas sobre o Apoia-se do TLT, sobre como funcionam as recompensas, então dê um pulinho por lá, confira direitinho, apoie o TLT e um beijo grande para vocês e até a próxima.